Um divórcio é sempre uma coisa bastante complicada. Só quem já passou por isso sabe como é. No entanto, muitos são bastante previsíveis. Os famosos que o digam. Entre eles, tem divórcios que chegam em menos de 3 meses. Vamos agora analisar alguns. Alexandre Frota e Cláudia Raia estavam no auge da fama quando decidiram se casar em dezembro de 86. Muita gente ficou pensando, será que vai mesmo dar certo? Isso porque os dois eram muito jovens, ela com apenas 18 anos e ele com 23. Ou seja, como se diz no popular, eram quase 2 crianças. O casamento foi tão espalhafatoso que mais parecia um desfile de escola de samba. Dentro da Igreja da Candelária havia 3.000 pessoas. Fora dela, mais de 10.000. Além disso, claro, toda a mídia televisiva e impressa estava presente ao evento. Isso mesmo, evento. Cláudia Raia usava um vestido de noiva com um véu de 18 metros de comprimento. O seu penteado era tão volumoso que ela teve que ir deitada dentro do carro que a levou para a igreja. E olha só, logo ao descer, uma fã roubou um dos seus sapatos, fazendo a atriz se casar com um dos pés descalços. E tem mais. Quando ela já estava entrando na igreja, a sua mãe gritou: "Minha filha, não casa! Esse homem não é para você!" Mas ela casou assim mesmo. O divórcio veio 3 anos depois, e era mais do que esperado. Mônica Santoro e Romário ganharam as manchetes dos principais veículos de imprensa do país em 88. Os dois se casaram quando ela tinha apenas 17 anos e ele 23. Naquela época, o baixinho já era uma das principais estrelas do futebol brasileiro. Eles se conheceram nas dependências do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Romário tinha acabado de estrear no time profissional e ela era aluna de ginástica olímpica do clube. Como ainda era adolescente, a sua mãe sempre alertava para nunca dar bola para os jogadores de futebol. E ela sempre obedecia, mas para aquele baixinho atrevido decidiu abrir exceção. Começaram a namorar e 4 anos depois fizeram o casório, com direito a véu e grinalda. Logo vieram 2 filhos, Romarinho e Moniquinha. Tudo parecia um enlace perfeito, mas só parecia. O marido era Romário, que segundo ela, era um homem de personalidade difícil e além de tudo, muito mulherento. O divórcio, altamente previsível, até que demorou. Veio 7 anos depois e com direito a uma bela disputa judicial por pensão alimentícia. O não pagamento chegou a levar o baixinho à prisão por alguns dias. Quem também descobriu que ser esposa de jogador de futebol não é nada fácil foi Daniela Sicarelli, ao se casar em 2005 com Ronaldo, o fenômeno. Eles se conheceram um ano antes, numa partida de futebol entre Brasil e Argentina, cuja vitória foi da seleção brasileira por 3-1, com todos os gols da seleção sendo feitos por Ronaldo. Pouco depois desse dia, os dois começaram a namorar e viraram alvo de todas as revistas de celebridades. Não demorou muito e veio a notícia do matrimônio, e eles deixaram claro que não seria um matrimônio qualquer. O casamento seria realizado com toda a pompa no castelo de Chantilly, na França. O anúncio oficial foi feito numa entrevista dos dois ao programa Fantástico, da TV Globo. E nessa mesma entrevista, olha só, Sicarelli declarou ao vivo que não perdoaria traições. Parecia que ela já estava adivinhando algo. Ronaldo deu apenas uma risadinha, mas a moça falava sério. O casamento durou apenas inacreditáveis 86 dias. Isso mesmo, menos de 3 meses. Os motivos foram justamente o que ela mais temia, as constantes traições do marido. Mas isso era mais do que esperado, né? Zélia Cardoso de Mello era a ex-poderosa ministra da Economia do presidente Collor, quando se casou com Chico Anísio em 92. Quem diria que um dia as trajetórias dos dois iriam se cruzar? Pois aconteceu e de uma maneira bastante engraçada. No comecinho da década de 90, o humorista comandava a escolinha do professor Raimundo e havia criado um personagem entre os alunos que criticava muito o trabalho da ministra. Mas quando ela saiu do governo, Chico Anísio quis homenageá-la e a chamou para visitar o programa. Algum tempo depois, para surpresa do Brasil inteiro, eles anunciaram que estavam namorando. Os mais críticos chegaram a dizer que o relacionamento deles era a maior piada de Chico Anísio. Os dois tiveram um casal de filhos e alguns anos após o nascimento das crianças, foram morar nos Estados Unidos. Lá os desentendimentos começaram a surgir e Chico voltou para o Brasil. Mas Zélia permaneceu em terras americanas na companhia dos filhos e nunca mais assumiu nenhum relacionamento. Vários anos depois, Chico Anísio revelaria que de todos os seus 8 casamentos, esse com Zélia foi o mais errado de todos.
O playboy Chiquinho Scarpa sempre foi conhecido por ser um milionário de televisão e um solteiro convicto, mas ele decidiu se casar pela primeira vez em 98 com uma moça chamada Carola, uma loirinha bem nascida, mas completamente anônima para o grande público. No entanto, entre os amigos ela era famosa por não gostar de trabalhar, por ser bastante encrenqueira e por ser muito apegada às futilidades da vida. Os dois se conheceram no evento social e logo começaram a namorar. O anúncio do casamento pegou todos de surpresa, já que um não parecia combinar com o outro. Dito e feito, 9 meses depois veio a separação, e da pior maneira possível. A loirinha desfilou por vários programas de televisão, afirmando que tinha pedido o divórcio porque Chiquinho era gay. Dizia que tinha encontrado o marido na cama com 2 travestis. Ele apenas afirmou que a separação foi por total incompatibilidade de gênios. A partir daí, Carola sumiu da mídia e só voltou a ser notícia em 2002, quando entrou no reality show Casa dos Artistas, do SBT, mas foi expulsa apenas 2 dias depois por descumprir as regras do jogo. Ela faleceu em 2017 e, segundo a família, foi vítima de complicações decorrentes de uma anorexia. Outro casamento cuja separação era mais do que previsível foi o de Roberto Justus e Adriane Galisteu. Na década de 90, ele era um dos publicitários mais bem-sucedidos do Brasil, mas completamente desconhecido do público. Ela era a famosa ex-namorada de Ayrton Senna. Os dois se conheceram nos bastidores de um programa de televisão e começaram a namorar poucos dias depois. Para surpresa dela, ele a pediu em casamento ainda no primeiro mês de namoro. Ela topou, mesmo achando um grande exagero, e 6 meses depois, os dois se casaram. Ela tinha 25 anos e ele 43. No entanto, ambos revelariam anos mais tarde que a decisão de casar foi bastante precipitada e que tanto ele como ela pensaram em desistir poucos dias antes do enlace. O casamento no religioso foi feito de um jeito bastante especial. Como os dois eram de religiões diferentes, o matrimônio teve a bênção não oficial de um padre católico e de um representante da comunidade judaica. Tudo aconteceu em um buffet de luxo para 800 convidados. Mas como era de se esperar, a união foi breve. Durou apenas 9 meses. Vera Fischer e Felipe Camargo acabaram se conhecendo mais profundamente durante as gravações da novela Mandala, exibida pela Globo em 87. Os dois eram os protagonistas da adaptação da história de Édipo Rei, na qual um jovem se apaixona por uma mulher mais velha, sem saber que ela é sua mãe. Eles juram até hoje que só começaram a namorar depois que a novela acabou e quando Vera já estava separada do marido. O relacionamento rapidamente ganhou as capas da imprensa, mas por um motivo nada agradável. As agressões entre eles eram constantes e muitas vezes na frente das pessoas. A mais grave delas foi quando Felipe Camargo deu entrada no hospital do Rio de Janeiro, com um corte no abdômen e apresentando versões contraditórias para o fato. Houve quem especulasse que a atriz havia dado uma facada nele após uma crise de ciúmes, mas essa versão foi desmentida por ambos. Em outro momento, Vera Fischer apareceu nas suas gravações com o antebraço esquerdo enfaixado. A previsível separação veio em 95 e os dois logo deram início a uma disputa judicial pelo filho Gabriel, que acabou ficando com o pai, em virtude dos problemas de Vera com o álcool e as drogas. Anitta se casou no auge da carreira, aos 24 anos de idade, com Thiago Magalhães, um promotor carioca de eventos musicais e de turismo. O rapaz era herdeiro de uma grande herança deixada pelo avô. Os dois se conheceram nos bastidores de um programa musical que era apresentado pela cantora no canal Multishow. Quem mais falou sobre eles foi o jornalista Léo Dias, na biografia que fez sobre a cantora. De acordo com o que foi publicado, a relação do casal tomou outro caminho com o passar dos meses. Além da família de Thiago não aceitar Anitta, a forma como o empresário tratava a cantora foi mudando rapidamente. No início tudo eram flores, e depois só espinhos. Amigos próximos não entendiam como alguém como ela suportava as atitudes estúpidas do marido. Muitos diziam que a cantora estava em um relacionamento tóxico e abusivo, baseado em assédio moral. Palavras como burra e suburbana eram proferidas diversas vezes na frente de todos. A ficha dela demorou a cair, mas Anitta finalmente se deu conta de que precisava tomar uma atitude, e a previsível separação veio depois de apenas 1 ano de casamento. Miriam Rios é uma das maiores estrelas das novelas antigas da Globo e já foi casada com o ator André Gonçalves, que é bastante conhecido por já ter namorado outras inúmeras atrizes.
Na época, Miriam era conhecida como a mais famosa ex-esposa do cantor Roberto Carlos, com quem havia sido casada por 10 anos. Por isso foi uma grande surpresa quando ela anunciou que estava se relacionando com André Gonçalves, que era bem mais jovem que o ex-marido. Por causa disso, tudo indicava que ela seria apenas mais uma namorada na vida dele. Mas da união nasceu o segundo filho de Miriam Rios, que tem grande semelhança física com o pai. Os dois garantem que o relacionamento não durou muito tempo por incompatibilidade de agendas, mas ambos afirmam que ficou uma grande e respeitosa amizade. Tanto ele como ela já se elogiaram bastante nas suas entrevistas. Após a separação, Miriam Rios não se envolveu seriamente com ninguém e já chegou a declarar que o grande amor da sua vida tinha sido mesmo Roberto Carlos. Os outros maridos ela definiu como apenas os pais dos seus filhos. O casamento do comediante Whindersson Nunes com a cantora Luísa Sonza surpreendeu a todos pela forma repentina como aconteceu e pela baixa idade dos dois. Ele com 23 anos e ela com 19. Os dois se conheceram através das mídias sociais. O primeiro contato foi dele e através do Instagram. Luísa havia postado um vídeo engraçado nas redes e o Whindersson visualizou e começou a segui-la. Depois houve uma breve conversa no direct e a partir daí eles ficaram amigos. Segundo a cantora, depois do primeiro beijo, os dois não se desgrudaram mais. O pedido de casamento foi feito de uma maneira bastante inusitada, através de um vídeo que ele publicou no seu canal. O comediante pediu para eles gravarem uma brincadeira onde ela tinha que adivinhar os itens que estavam dentro de algumas caixas. Quando a cantora abriu uma delas, na mesma hora ele se ajoelhou e a pediu em casamento. Mas a previsível separação veio 3 anos depois, com ambos publicando o mesmo texto nas mídias sociais. A mensagem dizia que eles tinham decidido terminar o casamento para poder continuar tendo uma relação de amizade, respeito e carinho. E vocês, estão lembrando de alguns outros casamentos cujos divórcios eram bastante previsíveis? Se lembrarem, escrevam aí nos comentários. E não se esqueçam de ler um trecho dos meus livros. O primeiro é um romance, o segundo é uma comédia. Os links estão na descrição do vídeo. Obrigado, gente!